Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu quero falar sobre 3 assuntos que considero da maior relevância e que aconteceram na última semana e principalmente no último final de semana. Eu vou começar pela questão do Fábio Porchat e vou falar também sobre a presença de ministros do Supremo no churrasquinho do Lula. Eu peço que você fique até o final desse vídeo, mas peço também que você se inscreva no nosso canal e que compartilhe esse conteúdo com seus amigos, familiares e admiradores. Dito isto, vamos ao vídeo. Primeiro de tudo, eu quero falar sobre a questão do Fábio Porchat e sobre o vídeo que ele divulgou mais recentemente, agora no final de semana. Um vídeo onde ele disse ter arrependido das suas palavras anteriores. Ele fez um tweet gigantesco em defesa da liberdade de expressão, dizendo que o humor não pode ter limites, tudo isso em relação ao caso do Léo Lins, que foi censurado pela Justiça do Estado de São Paulo a partir de uma ação do Ministério Público do Estado de São Paulo, ao ser alcançado pelas garras da patrulha esquerdista, a chamada patrulha ideológica, a mesma patrulha que nos anos de chumbo do governo militar nos anos 70 perseguiu e martirizou artistas como Wilson Simonal, Dom e Ravel, depois foram reabilitados, não sem antes agredir um deles de tal forma que chegou a perder a visão de um dos olhos. É lamentável o comportamento da patrulha de esquerda aqui no Brasil. E agora eles contam com o amparo das redes sociais, porque eles querem censurar as redes sociais exatamente com esse propósito, de ficarem absolutos e soberanos. Então o senhor Fábio Porchat foi alcançado por esse pessoal e, diante disso, resolveu desfazer tudo aquilo que havia dito. Que credibilidade tem uma pessoa dessa, né? Que moral tem uma pessoa dessas, não é? Assista, eu volto na sequência para continuar comentando aqui a lamentável postura do Fábio Porchat. Minha gente, eu tenho pensado bastante nos últimos dias, depois das minhas postagens lá no Twitter. Eu li muita coisa, recebi muita mensagem, conversei com muita gente legal. Eu entendi totalmente as reações. Eu sei que muita gente ficou ofendida, decepcionada e com razão. Isso mexeu comigo. Eu queria deixar muito claro aqui que a minha posição nunca foi defender o humor racista. Eu sempre tentei promover um humor que não causasse dor, que não machucasse. Sempre disse, eu continuo dizendo, que a comédia que agride, que humilha, que bate em grupos minorizados é péssima, é velha, é desnecessária, ela atrasa o avanço social. Eu não faço esse tipo de piada, eu não divulgo esse tipo de piada, eu não tenho interesse nesse tipo de piada. O que eu queria era falar de liberdade de expressão, que é um princípio fundamental para uma sociedade democrática e que está sempre correndo risco aqui no Brasil. Por isso que me deixa assim ansioso, angustiado. A liberdade de expressão é a gente poder se expressar sem medo, sem censura, mas sempre dentro dos limites da lei. Pois é, pessoal, esse mesmo cara que está aí agora dizendo, não é, que ouviu os movimentos, que realmente deve haver limites para o humor. Tem outros caras lá, um Rafinha Bastos também, que falou isso num dos seus vídeos. O governo tem que controlar o que é dito pelas redes sociais, tem que controlar o que é dito pela população. E foi desmascarado na hora, porque ele estava entrevistando uma deputada e ela disse o seguinte: pois bem, eu sou uma deputada representante do Estado brasileiro, portanto represento o governo brasileiro. Eu posso regulamentar aquilo que você vai dizer? Você está me dando o direito de fazer isso. E aí ele silenciou rapidamente, como silenciam todos eles. O interessante a observar é que o senhor Fábio Porchat faz parte de um grupo chamado Porta dos Fundos, que no ano de 2019 lançou um especial pela Netflix de Natal, em que agride duramente a imagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso campeão. Jesus Cristo é o máximo da cristandade, dos seguidores cristãos, do catolicismo. Ele agrediu, portanto, a todos que seguem a doutrina cristã. E nem por isso houve limites para o seu humor. Pelo contrário, os mesmos lacradores que hoje apedrejam Léo Lins são os que defenderam o Fábio Porchat e o Porta dos Fundos quando eles agrediram a imagem de Jesus Cristo, que eu não quero nem citar aqui, porque senão eles vão derrubar esse vídeo, que é costume deles fazerem isso. Derrubarem os vídeos e derrubarem as monetizações da gente. Inclusive, fui falar sobre um caso nesse domingo e quando olhei lá, estava limitada a veiculação do material. Mas olha, o segundo tema de hoje, pessoal, aqui do nosso vídeo, é sobre a questão dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os ministros que foram participar de um
churrasco no sábado, agora, dia 27 de maio, com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor ministro Alexandre de Moraes, de acordo com informações do site Metrópolis, o senhor ministro Gilmar Mendes e o senhor ministro Ricardo Lewandowski. Um detalhe interessante, o senhor Alexandre de Moraes é o mesmo ministro que, presidindo o Tribunal Superior Eleitoral, acaba de dar uma sentença de cassação do mandato do deputado Deltan Dallagnol, que é declarado pelo Lula como seu inimigo. Inclusive o Lula tem várias ações contra ele aí, uma delas pelo exercício da sua função como procurador, acusá-lo de ser o maior corrupto em atividade no Brasil e liberado pela alta corte do país. O ministro Gilmar Mendes, a gente toda hora está vendo ele aí nas redes sociais, uma coisa que eu não consigo nem compreender. Como é que um ministro da Suprema Corte, o tempo inteiro nas redes sociais, fazendo ataques contra Sérgio Moro, contra Deltan Dallagnol, contra procuradores outros que atuaram na Operação Lava Jato, fazendo ataques contra o estado do Paraná, a própria cidade de Curitiba, que ele disse, inclusive, que Curitiba tem o germe do fascismo. É uma coisa muito forte que foi dita pelo Gilmar Mendes. E ele próprio se declara como inimigo da Operação Lava Jato, que antes já tinha admitido a operação como legal, como inimigo do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol, absurdamente em entrevistas que ele também confere. Foi o caso de uma entrevista na TV Cultura do governo do estado de São Paulo, no programa Roda Viva, onde ele ataca duramente a República de Curitiba, que chamam, não é? Para deprimir, para detratar de República de Curitiba. Então ele disse lá, olha, que absurdo, existem vários esqueletos no armário da República de Curitiba. É preciso que se prove, não apenas que se decida pela impostura, porque até agora determinados componentes das cortes do judiciário brasileiro têm se manifestado em face de opiniões e da criação de jurisprudências, entre aspas, que não correspondem absolutamente com o que diz a nossa lei. Foi o caso agora da cassação do Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol, o Tribunal Superior Eleitoral, o cassou em pouco tempo a partir de uma manifestação do relator, o senhor Benedito Gonçalves, que também é um amiguinho dileto do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Pessoal, em que país estamos vivendo? Que democracia é essa que nos impõe hoje? Quer dizer, não existe absolutamente mais Estado de Direito, que nunca existiu, mas pelo menos havia o arremedo. Não existe mais o sistema democrático, que nunca existiu, mas pelo menos antes havia o arremedo, o consentimento. Quando se fala em democracia no Brasil, só me lembro do período do governo militar, ou então do período lá do Estado Novo. O governo militar mais para cá, que eu não vivi, mas li muito sobre o assunto, estudei, pesquisei e até escrevi bastante sobre o assunto, quando lá foi permitido que se tivesse dois partidos, o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, e a ARENA, que é a Aliança Renovadora Nacional. Fora disso, não havia possibilidade de partidos mais no Brasil. Então, é uma democracia consentida ou não? Quem está no poder é que diz. Você pode e você não pode. Isso não é democracia. Isso absolutamente não é Estado de Direito. Pessoal, quero agradecer a todos que ficaram conosco até aqui o final do vídeo. Tony Rodrigues, Além da Notícia.